No Saber Direito desta semana, o professor Paulo Conrado apresenta um curso sobre direito processual tributário. O tema é crédito tributário e cobrança. O professor aborda a execução fiscal como meio de expropriação, a cautelaridade na cobrança e a defesa do contribuinte na cobrança do crédito tributário. Assista a segunda aula. Olá, bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui na TV Justiça, no Saber Direito, nesses encontros que estão sendo dedicados ao exame da execução fiscal. Essa modalidade que nós já sinalizamos desde o encontro anterior vem se revelando cada vez mais importante no quadro da processualidade tributária brasileira em função de uma série de aspectos que nós vamos ter oportunidade de detalhar nesse específico encontro. Por agora, a nossa intenção é, como eu tinha lhes dito antes, entrar um pouco mais a fundo na intimidade do fluxo procedimental das execuções fiscais. Nós já sabemos que elas integram um macro grupo da cobrança do crédito tributário. Nesse macro grupo, nós encontramos mecanismos indiretos, nós encontramos os mecanismos diretos, sendo que nesse último caso estaria abrigada exatamente a execução fiscal. É dela que nós vamos tratar agora, olhando-a como um processo judicial. Nós já sabemos que, de fato, toda execução fiscal, segundo o sistema vigente, é um processo judicial, representa um processo judicial. Essa opção pode vir a se transformar desde que PLs que encaminham a questão noutro sentido, administrativizando total ou parcialmente as medidas de agressão de patrimônio do devedor, do contribuinte, sejam aprovadas no parlamento. Essa é uma discussão que nos parece, no entanto, ainda está longe de ser resolvida e por isso nós temos que nos fixar naquilo que hoje se coloca como padrão normativo para as execuções fiscais que tramitam no judiciário brasileiro. Nós podemos e devemos, para simplificar o raciocínio, entender as execuções fiscais como um procedimento bifásico. O que isso pode significar? O que isso significa exatamente? Vejam, nós temos duas fases fundamentais em todo e qualquer processo de execução fiscal. A primeira fase nós chamaríamos de preparatória da expropriação. A segunda fase, chamada de propriamente expropriatória. Vejam que não é uma coincidência, não. Nós não estamos usando a palavra expropriação, ainda que em suas derivações, expropriatória, propriamente expropriatória, de maneira gratuita. Lembremos que o processo de execução é, de fato, um processo expropriatório de patrimônio. Muitas vezes, quando especialmente falamos de créditos tributários, nós entenderíamos ou tenderíamos a entender o processo de execução como um processo de debate sobre a exigibilidade do crédito. Eu não vou negar que há a possibilidade, de fato, de o processo de execução se reescrever como um processo de debate, um processo de discussão, um processo dialógico a respeito da exigibilidade do crédito tributário. Mas isso não é o ordinário, não é o comum. Isso acontece de uma maneira extravagante. E nós vamos ter um encontro, ainda que nessa série, nós vamos ter a oportunidade de nos encontrar para falar a respeito desse assunto.
Por agora, o que vale a pena, de fato, ressaltar é que a expropriação é o objetivo almejado pelo processo de execução fiscal. Por isso, as fases do processo são identificadas a partir dessa nomenclatura que eu lhe sugeri. Fase 1, preparatória da expropriação. Fase 2, fase propriamente expropriatória, aparecendo a palavra expropriação, portanto, tanto num quanto no outro desses momentos. Pois bem, para que o processo de execução fiscal se alavanque, nós devemos lembrar de algo que é inerente à processualística comum, à processualística geral. Todos devem se lembrar, olhando para a teoria geral do processo, que existem pressupostos processuais, alguns chamados de pressupostos de existência, outros chamados de pressupostos de desenvolvimento. Por que eu estou lembrando desse assunto? Vejam, execução fiscal não é um processo judicial? Nós já temos resposta a essa pergunta desde antes colocada. Execução está dentro dos domínios do processo judicial. E se assim é, nós devemos entender que as diretrizes gerais, as regras gerais, os princípios gerais do processo, em geral considerado, também são aplicáveis às execuções fiscais. Pois bem, dentre essas diretrizes gerais, dentre esses princípios, essas normas gerais da processualística comum, está o grupo dos chamados pressupostos processuais. Eles são importantes para a gente compreender a processualística geral e, da mesma forma, para que compreendamos as execuções fiscais. Pois bem, não existe processo sem que haja provocação do Poder Judiciário. A isso, a literatura, há anos, resolveu denominar de princípio da inércia. O Poder Judiciário não age senão quando for provocado. E se isso acontece para a generalidade dos processos, acontece da mesma forma para as execuções fiscais. O detalhe que nós devemos aqui ressaltar, vejam, é que a provocação, o ato de provocação do Poder Judiciário, a que nós estamos nos referindo, o ato de provocação que vai inaugurar o fluxo da execução fiscal, tem que ser necessariamente acompanhado de uma peça obrigatória. E vejam, eu não estou falando aqui simplesmente da petição inicial. Todos nós sabemos que os processos não penais, os processos cíveis, de uma maneira geral considerados, se instalam a partir da apresentação da petição inicial. Isso também acontece com as execuções fiscais, mas lembrem-se, toda execução só é viável se for guarnecida por título executivo. Lembram-se qual é o título executivo que orienta a execução fiscal? Nós tratamos disso no encontro que tivemos anteriormente. Pois bem, é a CDA, a Certidão de Dívida Ativa. Toda petição inicial de execução fiscal deve ser acompanhada com a respectiva certidão de dívida ativa. Por que esse detalhe é tão importante, meus caros? Vejam, não é simplesmente porque, como falávamos antes, não existe execução sem título. Essa afirmação é importante, ela é valiosa, mas há um detalhe adicional aqui que deve ser considerado. Segundo a Lei 6.830 de 80, a certidão de dívida ativa traz informações
de conteúdo obrigatório, informações que não precisam necessariamente estar na petição inicial, mas tem que estar obrigatoriamente na certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade. Então vejam, quando nós pensamos, quem é o devedor? Ou quando nós pensamos, qual é o valor da dívida? Ou ainda, quando pensamos, qual é a origem da dívida? Todas essas perguntas poderiam, se estivéssemos falando de processualística geral, ser respondidas olhando-se para a petição inicial. Ok quanto a isso. Mas quando nós falamos de execução fiscal, a resposta a essas perguntas não é oferecida mediante a verificação da petição inicial, senão da certidão de dívida ativa. E a coisa é tão forte, é tão importante, que a Lei 6.830 autoriza, inclusive, que a certidão de dívida ativa e a petição inicial se fundam, formalmente falando, como se fossem um único documento, um documento só. Isso nos deixa à mostra, de maneira, me parece bem clara, a ideia de que a certidão de dívida ativa e a petição inicial estão no mesmo plano hierárquico. Processualmente falando, nós só teremos a instauração da execução fiscal se tivermos petição inicial e CDA vistas ambas as peças como uma única valência, com valor equiparado. Assim, nós teríamos o início do processo de execução. Agora, voltando à teoria dos pressupostos processuais. Para que eu tenha um processo, basta a provocação do Poder Judiciário, basta que tiremos o Poder Judiciário da sua posição de inércia, apresentando a respectiva petição inicial, que no caso da execução fiscal, sabemos, virá acompanhada de CDA, basta que assim seja? Não. A resposta é dada pela mesma teoria, pela teoria dos pressupostos processuais. É necessário que nós tenhamos jurisdição em exercício e, além disso, é preciso que sobrevenha o ato de citação, integrador do terceiro elemento subjetivo do processo. Para a gente compreender bem essa situação, lembrem-se que os processos judiciais, ordinariamente falando, são compostos de 3 elementos subjetivos, de 3 sujeitos. O autor, que é aquele que pede, no caso da execução fiscal, a Fazenda Pública, pedindo com a CDA ancorando. Essa é a primeira figura de que nós devemos sempre lembrar. Mas há a segunda, o Poder Judiciário, o juiz, ao qual essa petição é dirigida. Ele, juiz, segundo elemento subjetivo do processo, segundo sujeito, é aquele a quem o pedido é dirigido. Primeiro, quem pede. Segundo, aquele a quem se pede. E terceiro, aquele contra quem se pede. Como nós estamos falando de execução fiscal, estamos falando de um devedor fazendário, especificamente no campo tributário, estamos falando de um contribuinte que figurará no polo passivo da demanda. Mas que a demanda se integrará desde que seja citado, donde se conclui que o processo de execução
logo na sua fase inaugural, o processo de execução fiscal. É bom que se observe. Logo na sua fase inicial, demandará a apresentação da petição inicial com o CDA, o seu recebimento pela autoridade jurisdicional, a emissão da ordem de citação do devedor e, finalmente, a citação dele, devedor. Agora aqui, meus caros, é preciso que a gente dê uma pausa na velocidade e pense um pouquinho sobre como essa citação se dará, ou melhor, qual o propósito fundamental dessa citação. Eu coloco a questão nesses termos porque nós estamos muito acostumados na processualística comum, observando o que acontece com os processos em geral, nós estamos muito acostumados com a ideia de citação como ato de chamamento para o exercício do direito de defesa, como se citação fosse uma espécie de ponte ligadora ao princípio da ampla defesa. Nós não queremos, naturalmente, recusar a correção dessa afirmação. Ela é, de fato, correta. A questão, no entanto, é que, para fins de execução, mormente para fins de execução fiscal, essa não é uma afirmação que nós podemos levar adiante. E isso acontece por uma razão muito simples. Execução fiscal não é processo que se apresenta com o intuito de debater o crédito e a sua exigibilidade. O processo de execução, sabemos desde antes, está canalizado a um específico propósito, que é expropriar o patrimônio do devedor, já que ele não fizera o pagamento voluntário da dívida que se encontra estampada no título executivo. Vejam como as coisas se fecham, se organizam bem, assim nos parece. Para fins de execução, não é necessário o título? Sim, é preciso que nós tenhamos um documento especialmente qualificado em nossas mãos. E por que nós temos que ter esse documento especialmente qualificado em nossas mãos? Porque o Poder Judiciário, no caso das execuções, não está sendo chamado para declarar, reconhecer a existência do direito creditório. O Poder Judiciário é chamado para realizar, mediante atos de força, o crédito que se encontra em estado de pendência. Pendente o crédito, ele precisa ser resolvido. Se não é resolvido espontaneamente, o será de maneira forçada. Quem pode fazer isso? No Estado democrático de direito, tal qual a orientação fixada nas normas brasileiras, o Poder Judiciário. Mas, para isso, é necessário que eu leve até o Poder Judiciário um documento que revele com presunção de liquidez, certeza e exigibilidade a dívida que se pretende ver realizada. Daí, meus caros, a importância da certidão de dívida ativa como documento que se incorpora àqueles que são legalmente listados como títulos executivos. Esse documento, levado ao Poder Judiciário, estando rígido, preenchendo todas as condições formais legalmente demandadas, autorizará a emissão da ordem de citação. Mas, como vinha lhes dizendo, essa citação não é para chamar o devedor e convocá-lo para exercer o seu direito de defesa. Como nós estamos diante de um documento que é vestido de presunção de liquidez, de certeza
e de exigibilidade, o devedor citado o é para pagar a dívida ou prestar garantia. Essas são as alternativas definidas em lei para fins de execução fiscal. Bem diferente, vamos admitir, do que acontece com os processos de uma maneira geral considerados, em que em que o réu é citado para exercitar o seu direito de resposta, o seu direito de defesa. Eu não quero dizer com isso que não existe defesa em execução fiscal. Existe sim. Nós vamos tratar dela separadamente. O fato, no entanto, vale reafirmar, é que o processo de execução não é voltado para o debate, para a discussão que redunde ao final no reconhecimento, na declaração, na constituição do crédito. O crédito já está constituído e ele é presumivelmente válido. Por isso, essa ordem de citação tão peculiar. Citação para pagar ou prestar garantia. Tudo isso deve ser feito pelo contribuinte no prazo de 5 dias. Cabe ao contribuinte citado, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento ou prestar garantia segundo os modelos estabelecidos pela Lei 6.830 de 80. E aqui, meus caros, nós caímos num problema que se encontra aparentemente superado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Que problema é esse? Vejam, a Lei 6.830, nos seus artigos 8º e 9º, descreve como a garantia pode ser prestada pelo contribuinte. Consultando esses dispositivos, recomendo a todos que o façam, encontrarão ali a referência a 4 modelos diferentes de garantia. A garantia pode ser prestada por depósito em dinheiro, por fiança bancária, por apólice de seguro, vejam, ambas garantias fidejussórias, ou ainda pela nomeação de bens próprios ou de terceiros. Entre essas formas de prestação de garantia, percebam, não há, legalmente falando, nenhuma hierarquia. A lei diz, o contribuinte será citado para, no prazo de 5 dias, efetuar o pagamento ou prestar garantia observadas as seguintes modalidades. E aí vem essa descrição que eu lhes falei de antes. Muito bem, o que isso significa em termos práticos? Quando o contribuinte citado resolve, ao invés de pagar, oferecer garantia, ele tem à sua disposição esses 4 modelos e, naturalmente, ele escolherá, selecionará aquele modelo que está mais afinado com as circunstâncias econômico-financeiras de que ele, contribuinte, dispõe. Nós não podemos aqui nos despojar dessas informações achando que o direito é uma coisa, a economia, finanças é outra coisa. Muito ao contrário. Nos parece que o cruzamento dessas 2 informações, o cruzamento desses 2 planos, é a única medida que nos garante manter os pés no chão quando nós estamos lidando na vida prática com essa espécie processual. Há, no âmbito do processo de execução, uma regra, alguns chamam de princípio, que é muito comentado. É a regra ou princípio da menor onerosidade ou menor gravosidade. Segundo essa regra ou princípio,
para alguns, a execução deve fluir da maneira menos gravosa, menos onerosa possível para o contribuinte. Mas sem que esqueçamos de um detalhe. A execução deve ser menos onerosa, mas ao mesmo tempo deve ser satisfativa para o credor. Nós não podemos ter um desequilíbrio nessa conta. Mal comparando, só para que a gente tenha aqui a ideia, pensem na questão dos alimentos. Alimentos devido pelo genitor em relação ao respectivo filho. Quanto paga? Paga quanto pode, recebe o quanto necessita. Se aumenta a necessidade, aumenta o pagamento, mas dentro daquilo que é possível. Se a capacidade de pagamento cai, nós vamos ter igualmente um balanceamento dessa conta. Mutatis mutandis, esse é o raciocínio que nós devemos empregar quando falamos de onerosidade, satisfatividade. A garantia que será eleita pelo contribuinte, dentre aquelas listadas pela lei, naturalmente será a menos onerosa. Mas ela deve ser satisfativa, dotada de potencial satisfativo para o credor. Vamos usar um exemplo para que a questão fique mais clara? Imagine um contribuinte que resolva oferecer em termos de garantia um imóvel. Um imóvel aqui na capital de São Paulo, onde nós nos encontramos nesse momento. Um imóvel situado num bairro nobre, uma laje corporativa, com um alto valor comercial. Ok, quanto a isso? Temos um laudo de avaliação que indica um valor igual ou superior ao do crédito que está sendo cobrado, nenhum problema até aí, só que nós consultamos a matrícula do imóvel e percebemos que sobre esse imóvel recaem outros gravames. Ele está alienado fiduciariamente ou está penhorado em outro processo trabalhista. Vejam que o imóvel pode ser uma boa garantia, uma garantia de interesse para o devedor, na medida em que ele não precisa mobilizar recursos financeiros, se desfalcar financeiramente para garantir a dívida. Só que para o credor, nós temos uma satisfatividade presente? Muito provavelmente não, porque se o imóvel já está gravado com uma penhora de dívida trabalhista, sabendo que a dívida trabalhista ela suplanta todas as dívidas e é a primeira que deve ser paga, nós teríamos aí um déficit em termos de satisfatividade dessa garantia. Então vejam, ao mesmo tempo em que nós devemos entender que não há hierarquia entre as modalidades de garantia descritas na Lei 6.830 de 80, nós temos que reafirmar: menor onerosidade não pode ser interpretada à revelia do potencial satisfatório que essa garantia deve ter em benefício da fazenda. Afinal de contas, quem presta a garantia o faz sempre na intenção de dar, ou melhor, de demonstrar a sua capacidade financeira quanto à quitação da dívida. Agora imaginem uma situação que, infelizmente, acaba sendo muito comum. Tá? Eu sinalizo aqui até alguma graça em relação a isso, porque de fato trabalho com processo de execução fiscal e na esmagadora maioria das vezes, meus caros, o que acontece? O devedor é citado, ele tem 5 dias para pagar ou oferecer garantia. E o que ele faz nesses 5 dias? Nada. Silêncio total. O que vai acontecer com o processo? Ele naturalmente tem que prosseguir.
e prosseguirá na direção da penhora. Qual é a diferença entre prestar garantia e penhorar bens do devedor? Vejam, a garantia a que nós nos referimos antes, ela se processa de maneira voluntária. É o contribuinte voluntariamente anunciando qual é o bem ou quais são os bens, quais são os recursos que ele vai colocar à disposição do juízo no sentido de assegurar a satisfação do crédito. Tudo isso envolvido por esse manto de voluntariedade. Quando não existe essa voluntariedade, isso não significa que o processo vai ser trancado, o processo vai prosseguir. Só que nós vamos buscar bens integrantes do patrimônio do devedor de maneira forçada. Para isso é que intercede no nosso raciocínio a figura da penhora. Penhora é um ato de afetação patrimonial, que deriva da inércia do contribuinte no exercício da prerrogativa de pagar ou prestar garantia voluntariamente. Quando ele não faz isso dentro do ciclo processual apropriado, está sujeito à penhora livre de quaisquer bens integrantes do seu patrimônio. Considerando que o conceito de patrimônio é amplo, é um conceito que pode recair sobre variadíssimos bens, seria de bom tom que a legislação indicasse uma ordem preferencial. E, de fato, a lei faz isso. Tanto o artigo 11 da Lei 6.830 de 80, como o artigo 835 do Código de Processo Civil. E eu faço referência aqui ao artigo 835 do Código de Processo Civil, porque, de fato, a legislação processual geral é subsidiariamente aplicável à Lei 6.830, a Lei de Execução Fiscal. Justamente nesse ponto é que nós temos a solução de inúmeros impasses pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal qual eu havia lhes anunciado antes. E como é que se dá essa questão de preferência, de ordem de preferência? Vejam, esse é um ponto pragmaticamente importantíssimo. Há um consenso totalmente fechado no sentido de que o primeiro bem a ser penhorado é dinheiro, ativos financeiros depositados em repartição financeira, em repartição bancária oficial, através de ferramenta eletrônica, que numa época se chamava Bacenjude, hoje se chama de Cisbajude, uma ferramenta que rastreia ativos financeiros vinculados ao CPF ou CNPJ do devedor, os bloqueia e do bloqueio desses ativos nós temos depois a formalização da penhora nos autos da execução. Esse é o primeiro bem, o bem que é prioritariamente buscado, mas vejam, desde que seja suplantada a oportunidade dada legalmente ao devedor de, citado, pagar ou oferecer bens à penhora. Nós podemos ter algum tipo de estranhamento diante dessas colocações que eu estou aqui fazendo para vocês, porque aqueles que têm experiência prática podem já ter se deparado com execuções que tramitam de uma forma um pouco diferente. Em algumas localidades, nós sabemos disso, juízes de execução deliberam por promover o Bacenjude ou Cisbajude como ato inaugural do processo.
Sem dúvida nenhuma que quando você, executado, sofre um bloqueio antes mesmo de ser citado, leva um susto, aparece no processo, tenta tomar medidas paliativas para resolver aquele problema. Isso pode ser extremamente eficaz do ponto de vista pragmático. Mas nós temos que convir. Nós vivemos num Estado democrático de direito. E uma das premissas do Estado democrático de direito é o princípio da legalidade. E o que a lei determina a respeito desse assunto? Nós não podemos transigir a respeito disso. Ao menos essa é a opinião que eu procuro sustentar. A lei determina que, apresentada a inicial, terá o contribuinte o direito subjetivo de, citado, pagar ou oferecer garantia naqueles termos que eu havia lhes mencionado, e não sofrer uma constrição, um bloqueio de seus ativos financeiros logo no início do processo, antes mesmo de qualquer outra providência. Fiquemos atentos em relação a isso. Pois bem, imaginando o fluxo do processo nesses termos que eu havia lhes colocado. Petição inicial com CDA, recebimento, citação, prestação de garantia. Eu não vou comentar aqui com vocês a hipótese em que, citado, o devedor realiza o pagamento, porque se o devedor realizar o pagamento, o processo será extinto. Nós não teríamos mais o que comentar. Vamos ficar com aquele fluxo que eu havia lhes mencionado antes. A prestação de garantia é o ato culminante da primeira fase do processo. Prestada a garantia, encerra-se a primeira fase do processo. E como é que se denomina a primeira fase do processo? Lembram-se? Nós começamos falando sobre isso. A primeira fase do rito, a primeira fase do procedimento, a primeira fase do processo é chamada de preparatória da expropriação. E vejam que, de fato, todos os atos que foram praticados até aqui, pela descrição que lhes apresentei, são atos preparatórios. Apresentação da inicial, recebimento, citação, prestação de garantia. Ainda não houve expropriação. A expropriação, propriamente dita, acontecerá na segunda fase. Mas ela acontecerá na segunda fase a depender de como a primeira terminou. Vamos lá, consultar mais uma vez o ciclo da primeira. Inicial, recebimento, citação, garantia. Como essa garantia se formalizou? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. E a partir da resposta a essa pergunta, nós vamos saber como é que o processo transcorre na sua segunda fase. Existe uma forma muito simples que nós podemos referir desde logo. Vejam, se o contribuinte efetuou depósito como garantia, como é que a expropriação se dará? Essa é uma situação extremamente simples porque, vejam, efetuado o depósito, a satisfação da fazenda se dará mediante conversão desse valor, do valor do depósito, em renda da fazenda. Algo extremamente simples. Na mesma senda, porém com algum nível de sofisticação adicionado, nós temos os casos de fiança e de apólice de seguro. Pode que o contribuinte tenha apresentado um seguro-garantia ou uma carta de fiança como garantia da satisfação do seu débito. Como é que o processo prosseguirá? Como é que a segunda fase do processo se dará? Vejam, se estamos falando de garantia fidejussória, o contribuinte é convocado a efetuar o pagamento sob pena de, não o fazendo, ser a seguradora ou o banco, depende se é apólice ou fiança, sob pena de ser a seguradora ou o banco convocados a pagar no lugar do devedor. E se não efetuarem o pagamento,
há uma consequência extremamente severa. A lei de execução fiscal garante a possibilidade, nesses casos, de o processo prosseguir contra a seguradora ou contra o banco, conforme o caso, expropriando o seu patrimônio, e essa expropriação naturalmente aconteceria mediante o bloqueio de ativos financeiros. Imaginando-se que apólices de seguro e cartas de fianças aceitas em juízo o são porque as respectivas instituições são idôneas, presumir-se-ia, por consequência, que capacidade econômica teriam para sofrer os efeitos de uma medida bacenjude, de uma medida cisbajude. Agora, existe o último ponto, que precisa ser aqui trabalhado com um pouco mais de delicadeza. Vejam, como é que o processo vai prosseguir na sua segunda fase, na fase propriamente expropriatória, quando nós estamos falando de penhora de bens outros quaisquer. Não estamos falando de depósito em dinheiro, não estamos falando de fiança, não estamos falando de apólice de seguro. Estamos falando de penhora, de bens quaisquer outros, que tenham sido nomeados livremente pelo devedor, ou então que tenham sido penhorados de maneira forçada por conta do silêncio do devedor. Existem essas duas possibilidades. Pois bem, como é que se dá a satisfação da fazenda? É bem possível, a lei autoriza, né, que a fazenda adjudique o bem penhorado. O que significa isso? Que ela tome para si a propriedade daquele bem à conta do crédito. Mas para isso, meus caros, é necessário que haja autorização normativa. A fazenda pública não pode adjudicar segundo os interesses do administrador que está ali oficiando temporariamente. A adjudicação é um ato de administração, não é um ato de vontade de governo momentaneamente verificado. Por isso ela raramente acontece. O que há de mais comum, isso sim, é, diante daquele bloco de bens penhorados, ou que seja um único bem que tenha sido penhorado, nós teríamos a designação de leilões para venda da coisa penhorada. E o produto da venda, esse sim, revertido seria à fazenda para fins de satisfação do seu crédito. Vejam que a fase expropriatória, ou melhor, a fase propriamente expropriatória, a segunda fase do procedimento, ela é tão rica quanto for o tipo de garantia que foi prestado lá no encerramento da primeira fase. Não tem, meus caros, como nós entendermos o fluxo completo do processo de execução sem fazer essa conexão entre o término da primeira fase e o fluxo da segunda fase. Em suma, nós poderíamos dizer que a segunda fase do processo caminhará na exata conformidade da primeira fase, ou melhor, na exata conformidade do término da primeira fase, o que nos obriga, volto a dizer-lhes, a saber como é que o contribuinte se comportou no encerramento da primeira fase. Qual o tipo de garantia que foi por ele prestada. Para a gente finalizar o assunto, sobra um ponto muito, muito importante. Vai ser explorado um pouco mais adiante, de maneira detalhada, mas nós não podemos perder de vista, em hipótese alguma, um detalhe
valiosíssimo. Entre a primeira fase, preparatória da expropriação, e a segunda fase, que é a fase propriamente expropriatória, nós podemos ter uma terceira fase, uma fase intercalar, uma fase que funciona como um muro divisor entre a primeira, preparatória, e a segunda, propriamente expropriatória. Essa fase intercalar a que nós nos referimos acontecerá sempre que o contribuinte, o devedor, apresentar embargos à execução fiscal. O que são os embargos à execução fiscal? Os embargos, eles podem ser vistos formalmente falando como uma ação que está sendo proposta pelo devedor contra a fazenda, basicamente com o objetivo de afastar a dívida, dizer que a dívida não é cobrável, de dizer que a dívida é inexigível por razões N, não temos aqui como fechá-las em números clausos. Agora, vejam, a partir do momento em que o contribuinte apresenta embargos para dizer que a dívida é inexigível, percebam que ele está, por via oblíqua, se defendendo em face dos atos de execução. Contraditar a dívida pode e deve significar, ao mesmo tempo, uma resistência à atividade executiva. E essa é a lógica do nosso sistema. Na execução, nós temos uma primeira fase que é preparatória, não é? Pois bem, temos uma segunda fase que já é satisfativa, uma fase propriamente expropriatória, em que você vai entregar dinheiro para a fazenda. Os atos aqui são definitivos. Muito bem, entre o que é preparatório e o que é definitivo, para que haja justiça, é necessário dar oportunidade no meio do caminho para que o devedor apresente, se desejar, resistência. A apresentação de resistência a que me refiro dar-se-ia através desse mecanismo tradicionalmente chamado de embargos à execução ou embargos do devedor. O detalhe que deve ser aqui ressaltado, importantíssimo em termos práticos e já fechado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Os embargos a que nós estamos nos referindo só são viáveis se esgotada a primeira fase. O que significa esgotar a primeira fase? Lembram-se? Petição inicial, recebimento, citação, garantia. O crédito tem que estar garantido. Se o crédito não estiver garantido, os embargos podem até ser opostos. Só que eles não suspenderão o fluxo da execução. A execução continuará. Donde se conclui que os embargos à execução, diferentemente do que acontece com outras variantes processuais, outras espécies processuais anti-exacionais, dependem, para que produzam o efeito prático desejado pelo devedor, do cumprimento desse requisito, a prestação de garantia. O sistema é muito equilibrado nesse aspecto, porque, vejam, é diferente você discutir uma dívida que está em estágio potencial de uma dívida que está em estágio pendente. Lembram-se do encontro anterior, quando nós falávamos dos níveis de exigibilidade? Pois bem, é disso
que nós temos que lembrar quando cuidamos dessas diferenciações. Ok? Vamos para o quiz, então? A execução fiscal não pode ser ajuizada sem: letra A, inscrição do débito em dívida ativa. Letra B, prévio processo administrativo. Letra C, prévio lançamento de ofício. Letra D, viabilizar a oferta antecipada de garantia. A resposta correta é a letra A. Lembrem-se sempre, não há possibilidade de falarmos em aparelhamento de execução fiscal sem título executivo. E o título executivo a que nós nos referimos deriva do procedimento de inscrição em dívida ativa. A instalação desse procedimento é que permite a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, a formação do título de que toda a execução, inclusive as fiscais, se ressentem. A penhora de dinheiro não pode ser efetivada antes: letra A, da citação do executado, da indicação de bens à penhora, da recusa da aceitação de bens pela Fazenda Pública. Letra D, da não localização de bens do executado. A resposta correta é a letra A, antes da citação do executado. E aqui nós devemos reforçar o que já foi trabalhado durante a nossa exposição. Fixados nos termos da Lei 6.830, nós devemos entender que o contribuinte, o administrado, o devedor, tem, por lei, o direito subjetivo de, sendo citado, oferecer garantia ou pagar no prazo de 5 dias. Se nós falarmos em bloqueio de ativos, em penhora de ativos financeiros, antes da realização da citação, nós estaríamos burlando essa regra estabelecida na Lei 6.830, o que pode e deve nos colocar em dúvida sincera sobre se estamos vivendo, de fato, um Estado democrático de direito com cumprimento de estrita legalidade ou se estamos vivendo um estado de abuso de determinados poderes franqueados ao Poder Judiciário. Não quero com isso dizer que essa situação nunca ocorrerá. Há situações em que, de fato, a penhora de ativos financeiros poderá preceder a citação do devedor na execução fiscal. Mas isso, meus caros, só acontecerá extraordinariamente quando presentes os requisitos da cautelaridade. E isso é tema para um oportuno encontro que teremos aqui nesse programa. Os embargos à execução não poderão ser oferecidos com fundamento na Lei 6.830 de 1980 antes do oferecimento de bens em garantia. Letra B, antes da adjudicação de bens oferecidos em garantia. Letra C, antes de viabilizar o oferecimento de exceção de pré-executividade. Letra D, antes da análise do PRDI apresentado pelo executado. A resposta correta também está na letra A, antes do oferecimento de bens em garantia. Essa questão reforça a anterior, para que fique reafirmada a ideia de que a ofertabilidade de garantia é uma prerrogativa oferecida pela Lei 6.830 de 80 ao devedor. Sem a prévia oferta dessa prerrogativa, nós não temos a possibilidade de falar em penhora livre. E vejam,
Da mesma forma, nós não podemos falar em oferecimento de embargos. Há como que uma regra de compensação. Pensem assim, para fins de memorização, eu acredito que isso funcione muito bem. Da mesma forma que se exige a oportunização de oferta de garantia ao devedor, dele, devedor, se exige a prestação de garantia para que exercite o seu direito subjetivo de oferecer embargos. E assim, meus caros, nós encerramos mais esse encontro, o que não significa que nós fechamos o assunto. Em breve nós nos reencontramos para seguir conversando sobre execução fiscal. Até lá! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.